Tati, o Real Madrid volta a campo na Copa do Rei e o Endrick fez o gol no jogo de ida, que dá vantagem para o Real Madrid contra a Real Sociedade. Vai ser titular e o Ancelotti falou sobre isso na coletiva ou não sabemos se será titular? Não sabemos, aí é que está o ponto, porque até agora o Endrick é o homem-copa do Real Madrid, onde ele jogou a maioria dos minutos, ele foi titular em 3 dos 4 jogos, no único jogo que ele não foi titular, ele entrou e marcou os 2 gols que classificaram o Real Madrid contra o Celta de Vigo, e aí a dúvida é se ele vai ser titular amanhã ou não, porque o Ancelotti tem feito rodízio de jogadores, tem deixado a entender que o Endrick pode ser titular, mas é tirar o Mbappé do time no momento que o Mbappé está decidindo para o Real Madrid, né? Porque basicamente, se o Endrick jogar, é na vaga do Mbappé, porque o Rodrigo e Vinícius foram reservas no último jogo, devem voltar ao time titular nessa terça-feira. Então fica essa dúvida. E aí, na coletiva hoje, o Ancelotti obviamente não confirmou se o Endrick vai ser titular ou não, mas ele foi questionado em relação aos minutos do Endrick, né? Se ele tem poucos minutos só por causa da concorrência ou se tinha algum outro motivo. Acho que o João tem a sonora aí pra gente ouvir, né, Fred? Vamos ouvir. Sí, yo lo tengo en cuenta. Depende, como he dicho, depende de muchas cosas, la tanda del penalti, más allá de la competencia no le falta nada para jugar, es solo un problema de competencia que tenemos enfrente, jugadores que son de una calidad extrema. Creo que la historia de este club dice que muchos jugadores que ahora son titulares han chupado banquillo mucho tiempo. Vinicius, un par de años, Rodrigo, un par de años, Valverde, Camavinga. Es bastante costumbre, si tú quieres estar en el Real Madrid, chupar un poco de banquillo. Eu fiquei até na dúvida como é que eu traduzia isso, mas eu resolvi traduzir como chá de banco. É um pouco o que a gente tem falado, né? O Ancelotti confirma que ele só não joga porque os 3 que estão na frente dele são Vinícius, Rodrigo e Mbappé. No caso dele é pior ainda, porque na verdade ele é o reserva do Mbappé, então é pior ainda, porque o Brahim, por exemplo, que costuma substituir os 2 da ponta, tem mais oportunidades do que o Endrick. E que se ele quiser continuar no Real Madrid, o Ancelotti dá a entender que a linha é essa, que ele vai ter que passar por esse processo aí de 2 temporadas, o Vinícius viveu 2, o Rodrigo 2 e alguma coisinha, que mais banco do que titular, né? Então, o Ancelotti já deixa bem claro aí a situação do Endrick. Eu concordo mais ou menos com o Ancelotti sobre o ter que esperar no banco, a história mostra, isso, sobre a concorrência com os atacantes, tudo isso eu acho que é real. Eu só não acho que talvez seja certo pensar que a concorrência dele seja só com os 3, Rodrigo, Vinícius e Mbappé, porque ele tem menos da metade dos minutos do Arda Güler e quase 1/4 dos minutos do Brahim, que também jogam pelos lados. Muitas vezes o Real Madrid joga com eles com 4-4-2 para colocar um ou outro, até os 2, como foi no final de semana, dos lados, e jogar com 2 atacantes, mas o Endrick também já entrou pelo lado do campo, mais num 4-3-3 do que num 4-4-2. Ele pode jogar de 9, ele também pode jogar pela direita, canhoto, vindo por dentro. Então, a discrepância de minutos que ele tem não é só para os 3, porque é realmente muito difícil brigar com Rodrigo, Vinícius e Mbappé pelo que eles já são e que o Endrick ainda não é. Mas ele ter metade dos minutos do Arda Güler e menos do que 1/3 dos minutos do Brahim pode mostrar que o caminho talvez seja mais longo do que será. Porque na temporada que vem esses 3 vão estar aí. Ele não vai tomar, muito dificilmente, o lugar de Rodrigo, Vinícius e Mbappé. Pode revezar um pouquinho mais. Agora, se ele continuar tão atrás dos outros, aí é um problema. Porque se quando não for jogar os 3, o Ancelotti decidir virar um 4-4-2 e jogar Arda Güler e Brahim e não jogar o Endrick, aí é um problema para ele. Porque vai ter uma Copa do Mundo, ele precisa jogar. Ele é o 21º jogador do Real Madrid em minutos na temporada. Ele é um dos últimos da fila, um dos últimos, assim. Tem gente que Carvajal machucou em outubro, novembro, ainda tem mais minutos que ele. O Endrick jogou 28 vezes e não tem 500 minutos disputados, fora os acréscimos. Então, eu concordo. Chegar no Real Madrid, tem que esperar, os outros estão na frente, isso tudo. Pensando para frente, não é só ultrapassar os 3 tops de linha do futebol mundial, é ultrapassar jogadores de elenco
como Brahim e Arda Güler, e que a minutagem dele é muito desproporcional para esses dois. Tem que ver quem vai ser o treinador da seleção brasileira, né? Se isso, porque dependendo do critério, dependendo do treinador, E do isso Real Madrid. pode, e do Real Madrid e do Endrick, das escolhas, isso pode contar, né? Falar, tem treinador que olha e fala, não, esse cara é reserva, esse cara tá jogando X minutos, eu vou dar prioridade para quem tá jogando. Ou não, o cara pode olhar e falar, não, o Endrick é um jogador de muita capacidade, jovem, eu vou levar para moldá-lo para o futuro da seleção brasileira. Eu acho que depende muito de quem chegar. Mas é uma questão, sim. Acho que o Endrick tem que pensar nisso, a gente já falou aqui várias vezes, para olhar para a próxima temporada. Essa temporada é normal, né? A Cara, próxima eu acho que tem que ele ser melhor precisa pensar. jogar, cara. Ele precisa Precisa. melhorar. Ele precisa melhorar. Se você pega o Lamine Yamal, o que ele era com 16 anos? Temporada passada ele fez 50 jogos pelo Barça, com 16 anos. Você pega a diferença dele da temporada passada para essa, é um outro jogador. Ele se desenvolveu muito jogando e errando. Tem jogos do Lamine que não são bons. E tem outros que são, pelo amor de Deus, o Messi renasceu aqui em outro corpo. O Endrick tem uma evolução do que a gente viu do Palmeiras para agora muito pequena, porque ele não joga, a gente não vê ele. Contra a Real Sociedade, acho que ele jogou muito bem 1-0. O gol dele, ele tem um domínio de corpo que é meio de costela, colocando na frente para finalizar, que é muito bom. Mas a gente vê e depois ele passa 4 jogos sem jogar. Então, assim, ele precisa jogar. Para ele estar pronto para a Copa do Mundo, para um técnico convocar ele sem ele jogar, ele precisa estar melhor do que ele está. Contra a Argentina, ele entrou numa fogueira do caramba e tal, não sei o quê. Acho que ele tentou 2 passes ou 4 passes, porque ele ainda tem a ânsia de pegar e arrancar, pegar e arrancar, pegar e arrancar, tanto no Real Madrid como na seleção. Então, ele precisa jogar para melhorar, porque a gente precisa dele melhor, a gente precisa do que a gente acha que ele será, que a gente projeta que ele será, e não do que ele é hoje. E o que ele é hoje, ele está muito perto de estar estacionado do que quando ele chegou no Real Madrid. Algo para adicionar, Tati, antes de passar de tópico? Eu acho que vão ser muitas decisões, né, para a próxima temporada. Mas é que tem um ponto de olhar para a seleção, que o Endrick já deixou muito claro que a Copa do Mundo é um objetivo para ele, né? E tem o ponto de olhar para o Real Madrid, porque ele escolheu o Real Madrid. E o Real Madrid, dentro de tudo isso, é isso aí mesmo. Tem que esperar. Tem a questão da concorrência e tem a questão da hierarquia, que para o Ancelotti é muito importante. O Arda Güler em minutagem e o Brahim Dias estão na frente do Endrick por uma questão hierárquica, que o Ancelotti adota em praticamente todas as posições do campo. Então é uma decisão que ele vai ter que tomar. Vai ter que botar na balança na próxima temporada o que vai ser a prioridade. Ir para a Copa ou continuar, como é que o Ancelotti falou outro dia, picar pedra. Cair batendo na pedrinha no Real Madrid. Então, é realmente uma decisão complicada. O Paulo César pergunta por um superchat se a gente acha que o Chelsea poderia ir atrás do Endrick. Não. O Chelsea vai atrás do O Chelsea poderia ir atrás de todo mundo. Inclusive, né? Tô com medo pelo meu time no Brasil. Porque o Chelsea compra tudo. Depois eu teria medo do seu filho. Ah, sim. Do Luquinhas, né? Já tem quase um ano, moleque, daqui a pouco. É verdade. Pode ser verdade. Já tem olheiro. Vendo se, né, chuta a bola direitinho e tudo mais. Não se eles conseguirem fazer com que ele durma 8 horas, já tô liberando. Já assina um pré-contrato. Já pode levar, Chelsea. Nem precisa pagar nada.